Bom, dando continuidade aqui à nossa aula, agora eu irei fechar esse projeto, não irei salvar, criar um projeto novo. Sempre que criamos um projeto novo, é apresentado os templates padrão do AutoCAD. Então eu irei selecionar o padrão, que é o ACADIV, e clicar em Open. Bom, agora temos um projeto novo. Como eu ainda não o salvei, ele vem com o nome de desenho 2. Para salvar, basta clicar no comando correspondente na barra de acesso rápido. Vou dar o nome ao arquivo. Clicar em salvar. Bom, agora irei apresentar algumas ferramentas mais utilizadas. Como vimos na aula anterior, temos o comando line, que pode ser acessado por este botão ou pela tecla de atalho L, que corresponde ao comando line. É importante nos acostumarmos a utilizar os programas por meio do teclado, utilizando as teclas de atalho, pois assim garantiremos uma produção muito mais eficiente. Além do comando line, temos o polyline, que cria uma linha contínua. Terminada a operação, basta clicar com o botão direito do mouse, que está configurado como Enter, ou clicar na tecla Enter do teclado. Como podemos ver, essa linha ela é contínua. Se eu fizer uma linha semelhante usando apenas o comando line, teremos aqui apenas linhas individuais unidas. Para selecioná-la, é necessário clicar em uma por uma. Já pelo polyline, basta selecionar parte da linha que todo o conjunto é selecionado. Ainda na ferramenta de desenho, eu tenho a opção de criar um círculo, onde o AutoCAD solicita que eu especifique o centro desse círculo e o valor do seu raio, podendo esse valor ser por meio da orientação do mouse ou por meio do teclado, por exemplo, 250. Eu clico em Enter, ou utilizo o botão direito do mouse. Podemos ver aqui, foi utilizado o comando círculo com um raio de 250. É importante ficar de olho na linha de comando, pois ela nos dá as orientações para os próximos passos. Por exemplo, no comando line, é solicitado o primeiro ponto e o próximo ponto. Podemos verificar também que é possível utilizar a tecla de atalho U para retornar à linha anterior. Ou seja, foi desfeita a última linha. Vou usar a tecla de atalho U novamente. Eu desfiz mais uma vez a última linha. Vou continuar com o comando line. E observamos aqui que existe a opção Close, utilizando a tecla de atalho C, onde é realizado o fechamento do meu objeto. Sempre que tiver alguma setinha em algum dos comandos, é porque essa ferramenta disponibiliza outras funções. A padrão está configurada para desenhar um círculo a partir do seu centro e do raio. Isso pode ser alterado, por exemplo, para o centro e o diâmetro. Desta forma, ao invés de eu especificar o centro e o raio, eu especifico o diâmetro. Se eu colocar 250 novamente, o programa irá executar um círculo com a metade do tamanho ao anterior, já que em ambos eu utilizei o valor de 250. No entanto, para este primeiro, o valor era referente ao raio do círculo, e para o segundo, ao diâmetro.
Uma outra ferramenta possível é a criação de arco. Neste caso, eu devo selecionar os 3 pontos que representam o meu arco, por exemplo, as arestas desse polígono. E assim foi criado um arco por meio de 3 pontos: o ponto inicial, o ponto médio e o ponto final. Se eu clicar nessa setinha de desenho, é disponibilizado outras ferramentas de desenho, como por exemplo o Spline, onde eu consigo criar linhas formando curvas. Para finalizar o comando, basta clicar com o botão direito ou pressionar a tecla Enter. Temos também outras opções, como por exemplo, a criação de pontos. Além disso, é possível criar retângulos, polígonos. Ao iniciar o comando polígono, o programa pergunta o número de lados que esse polígono irá conter. Por default, é configurado como 4. Eu irei inserir agora um polígono de 6 lados. Agora o programa pede que eu especifique o centro do polígono. Vou selecionar, por exemplo, o centro desse círculo. Após especificar o centro do polígono, ele pergunta se esse polígono ele vai ser inscrito dentro de um círculo, ou seja, se ele vai estar dentro do valor correspondente ao raio de um círculo ou externo a este parâmetro. Irei realizar as duas opções para melhor entendimento. Utilizando a primeira, temos aqui um polígono inscrito dentro do círculo de mesmo raio. Agora utilizarei o botão direito do mouse para executar o último comando executado, será o polígono. Vou confirmar o número de lados. Vou selecionar o mesmo raio e agora eu vou selecionar a opção Circumscribe, onde o nosso polígono ele estará externo a um círculo de mesmo raio. Essa é a diferença. A primeira opção e a segunda opção. Bom, é possível criar também rachuras. Onde neste caso eu irei preencher como sólido. Na opção, seleciono o objeto que será preenchido.